Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10 ao versículo de número 20. Eu vou ler, os irmãos assim acompanharão. Deuteronômio 8, versículo 10 ao versículo 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante de todo quanto tens, melhor dizendo, desculpem, se elevem o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e ele te fez sair água da pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amados, que Deus nos abençoe mais uma vez pela palavra lida, e aqui nós vamos estar extraindo a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite, lembrando que nós estamos trazendo mensagens no livro de Deuteronômio, e o tema central é lembrando das palavras do Senhor. A semana passada nós iniciamos aqui o versículo 8, do versículo 1 ao versículo número 9, que nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor na escassez. E hoje nós veremos esta mensagem desta noite, lembrando das palavras do Senhor na bonança, né? Lembrando das palavras do Senhor na bonança. Amados irmãos, lendo esse texto, nós podemos ver aqui que Moisés ele está alertando o povo de Israel sobre a necessidade de lembrar o passado para não ser ingrato no presente e também no futuro. O povo hebreu precisava saber de onde Deus o havia tirado, da casa de servidão chamado Egito, para quando estivessem fartos na terra prometida, não se esquecessem do Senhor.
O povo precisava se lembrar de como Deus o protegera, toda aquela nação, na longa jornada por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, como nós vimos, e de secura que nem água tinha, para não virar as costas para Deus no tempo de bonança. O povo de Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação santa, uma nação abençoada pelo Deus verdadeiro. E agora está recebendo a promessa de abundância e fartura na nova terra chamada Canaã. Como diz as Escrituras, terra que mana leite e mel. Mas Deus aqui condiciona todos estes benefícios a que somente o povo não viessem a esquecer dele quando estivesse ali fartos. E hoje, amados irmãos, Deus, Ele também estende a sua promessa para a sua igreja, o corpo de Cristo, chamada para ser separada, como Cristo sempre foi santo, pois a igreja, ela é abençoada por Deus. Não só somos abençoados espiritualmente, mas também Deus nos condiciona bênçãos materiais para que desfrutemos e glorifiquemos o nosso Deus aqui na terra. Pois nós ainda não somos corpo apenas, mas também somos corpo e espírito. E Deus derrama também bênção, tanto física como espirituais, para o seu povo, chamada igreja. Mas Deus também nos condiciona essas bênçãos físicas, essas bênçãos materiais, essas bênçãos espirituais, e nos faz um alerta, que nunca venhamos esquecer do Senhor, de todos os benefícios que Ele tem concedido a nós como povo de Deus, como também aqui o texto lá em Deuteronômio alerta o povo hebreu que Deus já está fazendo uma promessa antecipada a este povo, uma nova geração ali que entraria na terra prometida, que Deus prometera desde a libertação lá do Egito. Então, amados irmãos, como a nossa mensagem é, lembrando das palavras do Senhor na bonança, vejamos então duas maneiras de nos lembrarmos do Senhor na época de bonança. Quando estamos fartos espiritualmente, quando estamos fartos também materialmente. E como é que nós devemos nos lembrar do Senhor na bonança? Lembrando sempre das suas palavras. O versículo 10 e o versículo 11, veja o que é que diz: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, em época de bonança, tanto física como espiritual, que eu creio que Deus tem nos concedido, não é nada comparado com aquele povo que estava ali no deserto. Nós devemos estar lembrando destas palavras do Senhor na época de bonança, com gratidão, mas ao mesmo tempo com vigilância, não é? O texto aí é bem claro: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus. O versículo 10 diz isso: pela boa terra que te deu. Amados irmãos, nós devemos estar lembrando destas palavras sempre com gratidão a Deus.
A Bíblia diz lá em 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, as seguintes palavras: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto a sua boca prometeu. E conosco não é diferente, amados irmãos. Com o povo de Israel também não foi diferente. Termos um coração grato é uma forma de nós demonstrarmos a Deus de que nos lembramos dele e de todos os seus feitos em nossas vidas. Nós devemos estar sempre adorando a Deus pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele é. E a Bíblia, ela é clara: adorai somente ao Senhor. Temos que ter cuidado para não bendizermos, não louvarmos outra coisa, senão, em primeiro lugar, nós devemos estar louvando ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios, para não cairmos nas ciladas ou nas artimanhas do inimigo. Amados irmãos, verdade é, manter-se constante com o Senhor, no pouco e no muito, queira ou não, amados, é uma das tarefas mais difíceis. Até porque, se fosse fácil, o povo de Deus não se desviaria do caminho nem para a direita, nem para a esquerda. Ou Deus não precisaria estar alertando sempre o povo. Mas nós sabemos que toda a história bíblica, por mais que o Senhor alerte o povo é tendencioso. Nós, como povo de Deus, somos também tendenciosos a nos desviarmos sempre para a direita ou para a esquerda. Não é fácil. No pouco e no muito, nós estarmos sendo sempre gratos a Deus. Nós sabemos que o fim de infidelidade ao Senhor e desobediência aos seus ensinamentos, o fim será a destruição. Está aí no texto, amados irmãos. Veja o que é que diz o versículo 19 e o versículo 20. Deus é muito maravilhoso, porque Deus sempre está falando com o seu povo, alertando o seu povo, trazendo a palavra, levantando pessoas para pregar, para alertar, para despertar o seu povo. O versículo 19 e o versículo 20, veja o que ele diz: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então, amados irmãos, nós sabemos que nós somos tendenciosos. Vez por hora, nós desviamos para a direita, outras vezes para a esquerda, mas o Senhor sempre está nos alertando em sua palavra. E como eu falei no início, o passado precisa ser sempre o nosso pedagogo. Precisamos saber quem éramos e de onde Deus nos arrancou, para nós não nos ensoberbecermos os nossos corações, esquecendo-nos de Deus. E é um dos riscos, amados irmãos, maiores, é quando nós estamos na bonança. Nós somos tendenciosos. As conquistas que Deus, nós vamos ver mais adiante, permitem em nossas vidas,
Porque primeiramente tem que ter a providência dele em nossas vidas. E muitas vezes nós somos tendenciosos, depois de estarmos fartos, temos conquistado tantas coisas, e nos olharmos nos espelhos e dizer, olharmos para nós mesmos e dizer, quão grande és tu. Graças a Deus, eu sou muito sábio. Olha, se não fossem os meus esforços. Mas se fizermos isso, estamos enganados. Nós vamos ver mais adiante. Por isso que o Senhor diz aqui no versículo 10: comerás e te fartarás, e louvarás ao teu Deus. Quando você estiver farto, quando você se encher de comidas boas que o Senhor vai te dar, ou está lhe dando, e te fartar, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, reconheça que tudo vem do Senhor. Devemos ser gratos, amados irmãos, a Deus por receber tudo em abundância. E graças a Deus, amados irmãos, eu creio que você que está me ouvindo nesta noite, Ele tem sido gracioso conosco. Ele tem nos dado em abundância, tanto espiritualmente como fisicamente, materialmente. Recebemos de Deus tudo pelo seu amor. Nós não merecemos nada e ainda recebemos muito da parte de Deus. E devemos estar nos lembrando disso, estarmos louvando ao Senhor que nos resgatou, nos purificou e nos chamou para fazermos parte do seu povo eleito aqui na terra. Israel, essa nova geração aqui, que Moisés está exortando, recebeu uma nova terra. Mas nós em Cristo Jesus, nós recebemos o quê? Uma nova vida. Observe que as bênçãos do Senhor não são apenas materiais. Na verdade, ela começa com as bênçãos espirituais, depois vai para as bênçãos emocionais, depois chegam nas bênçãos materiais. Somos abençoados por Jesus Cristo com as bênçãos espirituais. Cristo nos libertou das garras do inimigo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amado, que é Cristo Jesus. Mas também Ele nos concede a bênção de sermos o quê? Libertos, trabalhar. Ele trabalha em nossas vidas, no nosso emocional. São as provações, não é? Deus trabalha na nossa vida, Deus nos disciplina, Deus nos educa na sua palavra. Isso são bênçãos também de Deus, espirituais, emocionais. Deus nos põe a provas, Deus nos disciplina, Deus nos educa da sua palavra, porque Deus quer ver um povo educado, um povo obediente a Ele. E então chega também nas bênçãos materiais. Deus nos dá mantimento, Deus nos dá roupa para vestirmos, Deus nos dá bens materiais. Deus muitas das vezes, não a todos, mas Deus sabe e dá a quem Ele quer. Também dá fartura até financeira. É Deus que faz isso conosco. Por isso, nós devemos estar louvando aqui. Então louvarás o Senhor teu Deus. Em Cristo nós temos uma nova posição, temos uma nova vida. Nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Deus trata conosco das nossas lutas emocionais. Deus nos fala na sua palavra, trabalha em nossas vidas. E Ele provê, melhor dizendo, tudo nos dá mantimento, tudo aquilo que nós necessitamos materialmente. Isso é motivo de nós estarmos louvando a Deus.
Pois a Bíblia diz que nós éramos escravos, assim como aquele povo lá era escravo do Egito, que é a figura de Satanás, e Deus os libertou. Nós fomos libertos das garras do inimigo também espiritualmente. Estávamos perdidos no reino das trevas. Deus nos transportou para o reino da sua luz. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Éramos filhos da ira, e agora somos filhos do seu amor. Falta motivo, amados irmãos, para nós louvarmos a Deus? Eu creio que não. Devemos estar sempre atentos para não falharmos como o povo de Israel falhou, não engordarmos as nossas cervizes e esquecermos do Senhor. E Deus faz outro alerta interessante e serve para nós também. Abram aí Deuteronômio, mais aí na frente, 32. Falando daquela geração lá do deserto, aqui é o cântico de Moisés. Vou ler só apenas um versículo 15. Veja o que é que diz aqui nesse cântico. Deuteronômio 32. Mas, engordando-se o meu amado, que foi que disse? Deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Então aqui é o cântico de Moisés. Moisés presenciou, amados irmãos, toda essa geração aqui que ele está se referindo. Depois que se fartaram, engordaram, começaram a dar coisas. Às vezes a Bíblia faz citações, amados irmãos, que para humilhar o ser humano mesmo. Quem é que dá coisas? Animais irracionais. Mas depois que Deus fez tudo por eles, começaram a dar coisas, desprezaram o Senhor, agindo como seres irracionais, provocando a ira de Deus com deuses estranhos. E amados irmãos, devemos estar atentos, porque nós também não somos diferentes. Quando estivermos na bonança, jamais venhamos dar coices, esquecermos do Senhor. Quantos são aqueles, amados irmãos? Talvez você tenha tantos anos de igreja, de cristianismo, que está na igreja. Quantos não são aqueles que deixaram ir por outros caminhos que o Senhor condenava e já não estão trilhando mais no caminho da fé? Quantos? Pare desde o dia da sua conversão. Imagine quantas pessoas foram criadas com você na igreja, por não darem ouvidos ou não estarem atentos às demonstrações do Senhor, já não caminham mais conosco. Irmãos, a palavra de Deus, ela não falha, ela é atual. Estava conversando com o pastor Rubens domingo à noite, e lembrando de algumas pessoas, que foram criadas na igreja, que eu conheci, que ele conheceu, e hoje já estão no mundo aí, não querem nada com a fé, não querem nada com a igreja. Foram criados dentro da igreja, pai e mães criaram ali. Se Deus está dizendo, amados irmãos, se Deus está alertando, é porque Deus, Ele quer o nosso bem. Tenhamos cuidado na bonança, para nós não nos esquecermos do Senhor. Estamos fartos espiritualmente, louvemos ao Senhor.
Devemos manter um espírito de humildade, reconhecendo que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, vem da mão do Senhor, é graça de Deus. Se estamos bem materialmente, fisicamente, louvemos ao Senhor, porque tudo depende dEle, tudo vem das mãos do Senhor. Mas nós, amados irmãos, que estamos sendo alertados pela palavra de Deus, como diz João na sua primeira carta 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está ou jaz no maligno. Sigamos, amados, neste caminho que é reto, é o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. A porta é estreita, o caminho é apertado, não é fácil, mas, como diz a palavra, é o caminho excelente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Devemos ser gratos a Deus por recebermos da parte dele tudo em abundância, tanto espiritualmente como fisicamente. Mas eu falei que, em primeiro lugar, nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor na bonança, com gratidão, nós já vimos, mas também com vigilância. O versículo 12, olha o que é que diz: para não suceder que depois de teres comido, estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Aí na sequência nós vamos ver, não se esqueça do Senhor. Isso é o quê? Que nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor, com gratidão, louvando a Ele, mas também com vigilância. Não basta, amados, ouvirmos a palavra de Deus, precisamos também conhecê-la. A palavra tem que se tornar em nossas vidas algo íntimo, guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra Deus, amar a sua palavra. Aí vem uma pergunta para as nossas vidas: será que nós amamos mesmo as Escrituras Sagradas? O que é que nós fazemos com as Escrituras Sagradas todos os dias? Estamos buscando ao Senhor, estamos conversando com o Senhor, estamos orando ao Senhor, falamos com Ele todos os dias. Nós sabemos, amados, quando duas pessoas se amam, elas fazem tudo para estar uma pertinho uma da outra, e isso todos os dias. Isso acontece muito quando nós estamos namorando, né? Fazem o possível para estarem sempre juntos, se casarem o mais rápido possível. Amados irmãos, será que amamos mesmo a Deus? Será que nós temos esse mesmo sentimento para com Deus, de estarmos ali todos os dias, pertinhos de Deus, falando com Ele, orando a Ele? Não podemos, amados, de forma alguma, negligenciarmos a voz do Senhor. Seja ela direta pelo Espírito Santo quando nós lemos a Bíblia, seja por meio de um arauto de Deus quando está pregando a palavra de Deus. Jamais nós devemos desprezar, porque pregador nenhum sabe o que passa na vida do povo de Deus. E Deus, quando manda uma mensagem, quando manda uma palavra, é para que nós estejamos atentos à sua voz, seja quem for que esteja trazendo esta mensagem, ou lendo a palavra de Deus diretamente, o Espírito Santo falando conosco, ou seja, através de um arauto de Deus,
esteja falando conosco por intermédio da sua palavra. Devemos ter cuidado. Se não estivermos atentos, se não estivermos todos os dias pertinho da palavra de Deus, intimamente com Deus, em plena comunhão, nós podemos dar ouvido a qualquer outra voz, e é assim que nascem as heresias, a idolatria, vem o pecado e, por consequência, vem o castigo e a disciplina do Senhor. Deus, amados, sempre traz benefícios para o seu povo. E os benefícios do Senhor estão sempre com aqueles que ouvem, perseveram e obedecem a sua palavra como está escrito. Prove, veja na Bíblia se é daquela forma que alguém está pregando ou não. Mas Deus, quando fala conosco por intermédio da sua palavra, Ele sempre quer o melhor. Ele sempre quer traz para nós benefícios para a nossa vida, para crescermos em graça e em estatura diante dele. Por isso, amados, há um alerta muito grande que muitos sabem de cor. E às vezes, talvez eu ou você já temos lido aleatoriamente esse versículo bíblico que eu vou citar aqui de Apocalipse, quando diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Irmãos, se nós não cremos que Deus fala conosco na igreja através do seu Santo Espírito, nós estamos perdendo tempo. Se Deus diz que o Espírito Santo vai falar às igrejas, é porque Deus vai usar pessoas para que Ele levante a sua voz no meio do seu povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos, as sete igrejas lá, sempre lá no final diz isso: quem tem ouvido, ouça. As sete igrejas ali é um simbolismo da totalidade das igrejas de Deus. 7 é o número de perfeição de todas as igrejas da terra. Deus vai estar sempre falando por intermédio de servos na sua igreja, por intermédio da sua palavra. Deus nunca vai deixar a sua igreja verdadeira deixar de falar para com o seu povo. E a maior riqueza, amados irmãos, a igreja pode ter defeitos, pode ter falhas, mas uma coisa eu digo: uma igreja que preza e preserva pela pregação do Evangelho, esta é a verdadeira igreja de Deus. As pessoas ficam procurando igreja. Qual a igreja melhor? A igreja melhor de Deus é quando Deus fala com o seu povo por intermédio da palavra de Deus. Esta é a igreja verdadeira. Onde Deus não fala, não é a igreja de Deus. Tirou a voz de Deus, acabou a graça. Então, amados, por isso que Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus é tão poderoso que Ele fala por intermédio da sua palavra escrita. E você confere aquilo que o arauto de Deus está falando, confere com as Escrituras se não é de fato assim. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque aqueles que não conhecem, não buscam ouvir cada vez mais a voz do Senhor, se tornam vulneráveis ao erro. Por isso, tomemos o conselho e uma palavra de Jó. Abram comigo aí, não desmarque Deuteronômio. Jó, capítulo 23.
Jó, querendo apresentar-se perante Deus, ele vai fazer uma afirmação aqui. Jó 23, versículo 11. Que diz assim: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó está afirmando aqui, porque nós sabemos que Jó era um homem o quê? Lá no início diz, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Ele está procurando entender aqui, porque ele está passando por todo aquele sofrimento, querendo se apresentar a Deus, né? E quando nós vemos, né, lá a partir dos versículos 30, né, do capítulo 38, o Senhor vai falar com Jó e ele vai o quê? Falei do que eu não entendia, por isso eu calo, não é? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem verdadeiramente quem tu és. Está lá no capítulo 42. Então, amados, é isto. Quando estivermos na abundância, e graças a Deus nós estamos na abundância, nós devemos estar louvando a Deus com gratidão, mas também com vigilância, nunca esquecendo das palavras do Senhor nosso Deus. Esta é a primeira, né, maneira de nos lembrarmos do Senhor na época da bonança, com gratidão e com vigilância, orando sem cessar, porque o inimigo ataca sem parar. Tem um canto que nós cantamos aqui nos cultos de oração, né? O inimigo, ele ataca sem parar. Mas, em segundo e último lugar, veremos uma segunda maneira de nos lembrarmos do Senhor na época de bonança. Está aí do versículo 12 ao versículo 18, lá de Deuteronômio, que diz assim: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante com tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdineira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, amados, em tempos de bonança, nós devemos estarmos o quê? Lembrando dessas palavras do Senhor, com humildade e confiança sempre no Senhor. É interessante, amados irmãos, Deus já tinha dito a eles: vocês vão ter gado, vocês vão prosperar, porque Deus prometeu, Deus deu mesmo a eles lá na terra. Vocês vão prosperar, mas depois que vocês tiverem tudo isso, nunca se esqueçam, nunca eleve o braço de vocês e diga: foi o meu braço que conquistou todas essas coisas. Deus já sabia que o povo ia falhar, mas a palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz: antes de qualquer juízo, Deus sempre traz uma palavra para o seu povo. Por isso
Essa é a segunda maneira de nós estarmos lembrando da palavra do Senhor em tempos de bonança, sempre com humildade e confiança sempre no Senhor. Por isso que o livro de Provérbios, lá, Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, um coração que reconhece verdadeiramente o poder de Deus em todas as suas vitórias, em todas as suas conquistas, que busca sempre fazer a vontade do Senhor, acreditando que há sabedoria nos ensinamentos de Deus para todas as situações das suas vidas, é um coração que sempre está lembrando do Senhor. Tudo que vier na sua vida, ele vai dizer primeiramente: graças a Deus, porque eu adquiri isso. Graças a Deus porque Ele me curou. Graças a Deus porque Ele usou de misericórdia comigo. Um coração grato é isso. Esta que é a verdadeira humildade. O homem é que depende de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Deus não depende do homem, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, dá ao homem para que o homem o glorifique, e muitas vezes nós nos rebelamos, queremos trazer a glória para nós mesmos. Por isso, um homem que foi trabalhado por Deus, um homem que deu a sua vida pelo Evangelho, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aí ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida é isso. E ele vai dizer mais: trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus. É graça de Deus, amados. Nós não devemos nos exaltar a nós mesmos. Não podemos nos considerar melhores do que outros, porque nós temos uma renda maior do que o outro, nós temos uma casa melhor do que o outro, um carro melhor do que o outro, ou um cargo maior na igreja do que o outro. Todos são iguais diante de Deus. É graça, é presente. Tudo que temos é presente de Deus. Tudo que o homem chega às suas mãos é dado por Deus. O homem por si só, ele não tem força para adquirir nada. Temos que praticar, amados irmãos, cada vez mais o autoaviltamento, que se chama humilhação. Humilhar-nos cada vez mais na presença do Senhor. Devemos exaltar ao nosso Deus, em quem confiamos. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz: pelo que quem planta, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Devemos, amados, aceitar sempre a provisão que Deus permite em nossas vidas. Tudo o que temos, tudo o que somos, é graça de Deus. Irmãos, isso é um alerta para as nossas vidas. Quando nós temos somente o necessário, muitas vezes nós oramos, esperamos no Senhor, sempre o pão de cada dia. Estamos mais abertos para confiar no Senhor. Nós somos mais submissos a Deus, mais dependentes do Senhor quando estamos na escassez. Mas quando nós temos de sobra,
Muitas vezes esquecemos de tudo o que se passou. E às vezes nós nem oramos agradecendo a Deus por tanta fartura que chega às nossas mãos. Ficamos até enjoados, importantes. E passamos às vezes até murmurar, a reclamar, por ter tanta provisão já. Isso aqui não presta, eu tenho que ser uma melhor. Isso aqui, aí começa a questionar, murmurar, não ser grato a Deus. Mas quando está na escassez, só pede pelo pão de cada dia e Deus dá. Mas muitas vezes, quando estamos na fartura, muitas vezes não agradecemos as mínimas coisas que recebemos da parte de Deus. Você quer ver uma coisa, amados irmãos, que nós muitas vezes não damos graças a Deus, e que tem tantas pessoas que querem fazer isso e não conseguem por estarem impossibilitados? Tem pessoas que querem tomar apenas um copo com água e não podem, porque a saúde dele não permite mais que ele tome água. Nas pequenas coisas nós deixamos de agradecer a Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: qualquer um de vós que deres um copo com água a um desses meus pequeninos irmãos, não perderão a recompensa, serão recompensados. Às vezes nós só olhamos as grandes coisas, as pequenas nós não agradecemos. Deus tem nos dado saúde, vigor físico, sabedoria, tem dado uma casa, tem carro, tem comida. Graças a Deus tem em casa, ou pouco ou muito. Talvez a comida não seja um banquete, mas estamos alimentando os nossos corpos físicos. Estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra do Senhor, temos bancos bons para ouvir, temos microfone, temos som. O que é que nós queremos mais? O povo murmurou lá no deserto? Murmurou. Mas Deus ainda não deu razão a eles. O lugar, o ambiente era igual ao nosso? Não, era pior. Mas Deus não tolerou a murmuração deles, porque o necessário Deus lhe deu. E hoje nós temos muito mais do que o necessário. Deus nos dá além, e muitas vezes nós reclamamos, porque na bonança muitas vezes nós somos tendenciosos a nos esquecermos de Deus. Não lembramos da palavra do Senhor. E muitas vezes nós não reconhecemos que a força, o poder, tudo que vem para as nossas vidas vem do Senhor. Versículo 17 diz: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Irmãos, se prosperarmos espiritualmente, emocionalmente ou materialmente, devemos tudo isto ao Senhor. Novamente, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 4:7 diz: porque quem é que te faz sobressair? E que tens tu que tu não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vangloria, como se não tivesse recebido? Paulo aqui reconhece, amados irmãos, que nós queremos muitas vezes sobressair. Achamos que foi a nossa força ou nossa inteligência, nosso braço que adquiriu tantas coisas, tantas conquistas. Mas primeiramente está a mão do Senhor. E que tens tu que não tenha recebido? Me mostre alguém aí que não tenha recebido algo de Deus, porque tudo vem da mão do Senhor. E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Tem pessoas que dizem: não fui eu, foi minha força.
Eu digo uma coisa a você: quem te dá saúde? Quem é que te dá a paz no teu lar? Quem é que te deu uma família? Quem é que te deu uma profissão? Capacitação para você ser alguém na vida? Quem foi? Foi você mesmo? Foi? Pois não, foi o Senhor. Deus providenciou tudo para cada um de nós individualmente. E tudo que somos, tudo que recebemos hoje, vem do Senhor. O homem, tudo que tem, é porque Deus lhe dá. E o sábio Salomão, lá em 1º livro das Crônicas, versículo 29, versículo 12, diz: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aí ele continua, ó: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo que tem força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te engrandecemos e te louvamos o teu glorioso nome. Como é que o homem, uma mísera criatura, dizer que tem força para adquirir as coisas, a não ser se do céu primeiramente não for permitido? Me mostre um. Está escrito: nada é concedido ao homem se do céu não lhe for permitido. Tudo, reino, poder, tudo que há na terra, que há nos céus, é teu, Senhor. Que maravilha, amados. A lembrança do que Deus fez por nós deve nos levar à gratidão e à adoração, e não batermos no nosso peito e falar para o nosso coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. E nós sabemos que aquela geração aqui, que estava alertada, entrou na terra prometida, falhou em transmitir para os seus filhos essas verdades, e eles se esqueceram de Deus, indo após outros deuses. Por isso, amados, nós devemos estar sempre lembrando aos nossos filhos: tudo que temos, meus filhos, meu filho ou minha filha, é o Senhor que nos dá. Está precisando de algo? Peça a Ele, busque a Ele primeiramente em sobre todas as coisas. Que Deus, amados, nos ajude a contar aos nossos filhos, às gerações futuras, os grandes feitos de Deus, e estarmos sempre lembrando das palavras do Senhor aos nossos filhos e às gerações futuras, lembrando sempre o seu poder, as maravilhas que Ele fez em nossas vidas, para que em Deus eles ponham a sua confiança, e não neles mesmos, e não no homem, mas primeiramente em Deus. Então, amados, nós vimos que em tempos de bonança nós devemos estar lembrando do Senhor de duas maneiras, Primeiramente, com gratidão e com vigilância, com humildade e confiança, sempre, sempre, sempre no Senhor. Deus tem bênçãos sem medidas para o seu povo.
E esta promessa faz cada vez mais aumentar a nossa fé. Que Deus, por intermédio da sua palavra, sempre começa pela sua palavra, porque o verdadeiro avivamento sempre começa com a palavra de Deus. É Deus despertando o seu povo. Se Deus não despertar, não tem homem no mundo que desperte. Pode ser o homem mais erudito, se Deus não falar para o povo de Deus, trazendo avivamento, o povo vai continuar inerte. Todo e qualquer verdadeiro avivamento é Deus falando para o seu povo. E quando Deus fala, o seu povo reconhece. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e nunca venhamos esquecer das palavras do Senhor, principalmente quando estivermos fartos. Lembremos do Senhor em toda e qualquer ocasião, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.